Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos nível sonoro. Em 1876, Graham Bell se tornou a primeira pessoa a registrar a patente do telefone. Logo em sequência, ele fundou a sua empresa de telefonia. E se tornou importante estabelecer uma unidade de medida para o volume de um som. Os engenheiros lá da empresa, em 1896, definiram essa unidade. Surgiu o MSC. Em 1922, uma outra equipe de engenheiros fez pequenos ajustes técnicos e surgiu outra unidade para o nível sonoro, a TU. Em 1928, a TU só trocou de nome. Passou a se chamar Bell. E essa unidade de nível sonoro passou a ser o padrão em todos os Estados Unidos em 1931, com a publicação deste livro, bem nesta parte aqui. Eu estou falando do Bell, mas, na verdade, o que importa é o decibel. Depois eu falo essa parte mais técnica, mas primeiro vamos entender qual é a ideia básica do decibel. Imagina que eu esteja com fone de ouvido e eu aperto aqui no botão que dá mais volume. Só que eu não senti diferença. Apertei de novo e agora eu noto, olha, esse som agora ficou mais forte. Teve uma mudança. O que provavelmente aconteceu foi que eu apertei o botão de tal maneira que o nível sonoro aumentou em 1 decibel. O decibel é aquele mínimo que nós precisamos para perceber que o som mudou, ele ficou mais forte. Agora vejamos aqui. Aparece esse I de intensidade sonora. E esse I0 é uma certa intensidade sonora. Vou falar sobre intensidade sonora. Um som foi produzido. Ele se propaga como uma onda esférica. Tem uma esfera aqui. Deixa passar um pouco de tempo. Essa onda já está se propagando nessa esfera maior aqui. Aqui são esferas. Essa onda sonora transporta energia. Essa energia é utilizada, por exemplo, para fazer vibrar o meu tímpano. A quantidade de energia transportada pela onda em 1 segundo é a potência do som. Vou desenhar essas bolinhas aqui, indicando que são energias. Você nota que quando passar mais tempo, agora essa energia está espalhada em uma esfera bem maior. A intensidade do som é a potência dele dividido pela área na qual a onda se propaga. Aqui no meu exemplo é a área da esfera. Uma pessoa que esteja aqui escuta um som mais fraco. Se ela estivesse aqui, ela escutaria um som mais forte. Intensidade sonora
potência dividida pela área. A intensidade aqui é pequena. A intensidade aqui é maior. Então, vimos a intensidade. Agora tem essa certa intensidade aqui, a I0, que é assim. O nosso ouvido é capaz de captar frequências sonoras de 20 até 20.000 Hz. E o padrão para se estudar decibel é trabalhar com a frequência de 1.000 Hz. Eu destaquei 2 pontos aqui que são importantes. Este aqui é um gráfico de frequência por intensidade. Aqui o ponto A. O ponto A ele está associado à frequência de 1.000 Hz e uma certa intensidade, I0. O que é que essa intensidade tem de especial? Isso aqui é o mínimo que eu preciso para ser capaz de escutar o som. Se eu diminuir um pouco que seja a intensidade aqui, eu já não escuto. E tem este ponto lá em cima. Nós trabalhamos com a frequência de 1.000 Hz nessa matéria. E digamos que aqui eu tenha uma intensidade que eu vou chamar de I12. Essa aqui é aquela intensidade máxima que eu consigo escutar já quase começando a sentir dor. Está forte demais. Se eu começar a aumentar a intensidade aqui, o que vai acontecer é que eu vou começar a prejudicar o meu ouvido, até o ponto de ficar surdo. Esse gráfico é interessante pelo seguinte também. Vou pegar este ponto aqui, o C. Você nota que eu estou trabalhando com a intensidade I0, mas como aqui eu estou falando de outra frequência, é um som que eu não escuto. O fato de eu escutar um som depende tanto da frequência quanto da intensidade dele. Embora essa aqui seja a intensidade que eu sou capaz de escutar o som de 1.000 Hz, essa intensidade aqui não é suficiente para eu escutar o som com esta frequência aqui. Então aqui surgiu o I0. E com isso nós temos o que se precisa para fazer o cálculo. Vou fazer uma conta aqui. Quantos decibéis tem um som de essa intensidade aqui? Aquela mínima para se escutar o som de frequência 1.000 Hz. Deixa eu falar sobre a unidade de medida. Potência. Potência é dada em watts. Área, metro quadrado. Por isso que a intensidade apareceu assim, ó. 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Vou calcular quantos decibéis eu tenho aqui. Esta é a expressão 10 do logaritmo daquela razão das intensidades. 10 do logaritmo de I sobre I0. Isso aqui é a fórmula. E no lugar do I, eu vou colocar o próprio I0. De tal maneira que eu vou ficar com 10 logaritmo de 1. E vale lembrar que o logaritmo de 1 é 0.
Então aqui eu fiquei com 10 vezes 0, que deu 0 decibel. Então aqui eu também posso falar assim, ó, que eu estou falando da frequência 1000 Hz e de 0 decibel. E aqui eu peguei aquele máximo. Vou calcular os decibéis desse outro som aqui. 10 do logaritmo de... Vou colocar agora aqui 1 no lugar da intensidade. E é dividido sempre pelo I0. A intensidade, o I0. 10 elevado a menos 12. Então, eu fiquei com 10 do logaritmo de 1 sobre 10 elevado a menos 12 é 10 elevado a 12. Ou seja, 10 vezes. Olhando aqui de novo, logaritmo de 10 ao quadrado é 2. Logaritmo de 10 ao cubo é 3. Logaritmo de 10 elevado a 12 é 12. Então, aqui eu tenho 120 decibéis. Aqui eu tenho frequência de 1000 Hz, 120 decibéis. Então, nós escutamos essa frequência aqui em uma faixa que vai de 0 até 120 decibéis. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.